Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Pai esteja dentro do teu coração. Essa semana, no último vídeo, nós gravamos um vídeo que gerou até mais visualização do que de costume, porque nós estávamos falando a respeito da CCB, de gente voltando para a CCB, do irmão Marcos do Real voltando para a CCB. E houve aí muitos comentários, né? E muitas pessoas assim se sentindo traídas. Entrou gente acusando, né? Fazendo acusações para o irmão Marcos e até para mim mesmo. Muitos acreditando que eu gostaria de voltar para a congregação, quando eu já disse em vídeos passados, né, que eu não tenho a menor vontade de voltar para a congregação. Eu já tive convite, já me convidaram para voltar. Aquela conversa vai ser uma alegria muito grande ter o irmão lá conosco. Mas eu não tenho nenhuma comunhão mais com a congregação. A congregação que eu conhecia, essa morreu, não existe mais. O que restou foi uma instituição, parece que mais empresarial do que qualquer coisa. Se esconde sobre a bandeira religiosa, né? Mas virou uma instituição empresarial, um negócio, onde muitas pessoas, né, da elite, olha só, dentro da congregação tem uma elite, assim como no mundo tem uma elite dominante que determina tudo que o povo tem que fazer. E assim como a elite que está mandando no mundo, ela está determinando qual o sistema político que vai ser implantado em cada país, né? E ultimamente nós sabemos que estão querendo criar assim esse socialismo estranho, que de socialismo não tem nada, mas estão querendo dominar, transformar, acabar com a classe média, esse é o objetivo. Acabar com qualquer pessoa que lutou, batalhou, estudou, conseguiu um imóvel a mais, conseguiu um carro a mais, conseguiu juntar um dinheiro a mais. Então essas pessoas, né, a elite que comanda o mundo, ou grande parte do mundo, né? E deseja controlar o mundo inteiro. Essa elite, ela deseja acabar com a classe média, e formar só duas classes, a elite e a classe pobre que não tem nada, que vai viver às custas do governo. Não sei até quando, porque o governo não tem dinheiro. O governo não gera dinheiro. As empresas estatais sempre foram mais um cabide de emprego, um antro de corrupção, do que verdadeiramente uma instituição que gerasse lucro, né? Então, na verdade, o governo vive de tirar dinheiro de quem trabalha. Mas se acabar com a classe média, que é quem gera emprego, quem tem os negócios, as pequenas empresas, as microempresas, né? Os comércios. Na verdade, se acabar com essa gente, da onde o governo vai tirar dinheiro? Esse dinheiro que fica distribuído aí em forma de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo. Meu irmão, minha irmã, qualquer governo que distribui bolsa não é confiável. Seja ele de esquerda ou de direita.
Um governo bom é aquele que representa o povo e que gera emprego para o povo. Para que o povo ganhe seu pão e não ficar dando aí dinheiro para um, dinheiro para outro, aposentadoria para quem nunca contribuiu. Isso daí é sangrar a economia, é tirar de quem trabalha, sobrecarregar quem trabalha, quem produz, para poder criar esses sistemas paternalistas, né? Isso é manipulação de mente, manipulação de massa. Nós estamos aí vivendo um tempo assim, né? Que há uma briga grande esquerda-direita. Só que a direita, para poder se estabelecer, ela tem que usar parte dos trejeitos da esquerda, de ficar dando bolsa isso, bolsa aquilo, senão não consegue voto de jeito nenhum, né? Então esse mundo ele usa o que foi determinado pela elite. A elite é que manda no mundo. Ela é que determina o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E está criando, cismou agora que quer diminuir a população, né? Vai matar muita gente nos próximos anos aí. Mas, meu irmão, minha irmã, voltando para o nosso assunto, falando sobre a congregação, que virou também uma empresa, com um departamento jurídico tirânico, de empresas que vão para a luta mesmo. No tempo da pandemia, nós vimos aí o departamento jurídico aí caindo em cima. A espiritualidade, né? Isso daí caiu por terra, aquela cortina de espiritualidade, aquela cortina de santidade, caiu tudo. O que valia verdadeiramente era as leis do homem, e é o que vale para a congregação atual. Isso e outras coisas mais que eu nem gosto de estar tocando. Meu intuito não é, e meu desejo também não, ficar falando do que já morreu. E para mim, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você claramente: a congregação cristã no Brasil, a que eu conheci, a que eu um dia amei, essa morreu. Morreu. O que tem agora é outra coisa. Mas todas as pessoas que estão frequentando e gostando têm esse direito. Têm esse direito enquanto o país ainda não estiver sob o domínio total desse novo regime que está sendo implantado, onde todas as religiões vão ser proibidas. Vai haver uma só, que não é bem não vai ter nada de espiritual, né? Mas tudo bem. Meu irmão, minha irmã, eu fui convidado para voltar, mas não tenho o menor desejo de voltar naquele lugar. Não tenho gosto. Tudo que estão fazendo lá, eu sei o que é. Não tem nada de espiritual. Aquilo ali é um teatro. É assim, me enganam. As pessoas que estão entrando lá, eu falo assim, me engana. Me promete um mundo de coisas, que assim eu vou levando a minha vida nessa utopia, nesse mundo fantasioso, né? Então continuam aquelas mentiras. Mas eu vou dizer uma coisa para o meu irmão e minha irmã. O homem pode ter contaminado com seus pecados, né? A sua maldade. O homem pode ter contaminado todas as igrejas, né? O anticristo pode ter dominado todas as igrejas, porque isso é uma coisa terrena, é uma coisa carnal. Esses prédios, essas instituições com CNPJ, com uma elite, né? Que determina tudo que o povo tem que dizer. Antes eles falavam, os anjos da igreja, os anciãos,
Eles oraram e o Espírito Santo trouxe a eles o que o povo deve dizer. Meu irmão, minha irmã, se nos dias atuais ainda tem alguém que acredita que o Espírito Santo revela alguma coisa para aqueles homens, então você, sinceramente, vive num mundo que é só teu, num mundo de sonho. E tem como companheiros outros assim que estão vivendo assim um mundo, o mundo maravilhoso de Bob, né? Mas é um direito. Quantas pessoas vivem se iludindo aí, né? Dia após dia, por exemplo, com a idolatria ao futebol. Você vê essas pessoas assim, correndo para casa, falando nas ruas, futebol, futebol, isso, aquilo, futebol, futebol. E passa a vida inteirinha na frente de uma tela, vendo os bonequinhos correr para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. É uma opção, né? Cada um faz a opção que quer para a sua vida. E cada um escolhe viver da maneira que quer. Mas, meu irmão, minha irmã, há aqueles que gostam. Eu não vou dizer assim gostam, né? Existe aqueles que têm um chamado espiritual, né? Para uma vida espiritual. Que deseja a vida espiritual. É aqueles que olham assim para a história de Jesus. É aqueles que quando leem assim as mensagens de Jesus, o coração ele emociona. Tem gente que se emociona assim quando vai começar uma partida de futebol. A pessoa começa o coração a bater mais forte, a pressão sobe. Tem gente até que já morreu na frente de uma televisão por causa de futebol. Tamanha a paixão que ele tinha. Então era aquilo que emocionava ele. Tem gente que se emociona assim com essas músicas atuais, com essas batidas e com bebida e droga, né? Quando chega nesse momento, esse povo, eles vão para esses lugares onde tem droga, sexo, bebida e música estranha. Aquilo emociona eles. Eles escolheram. E tem aqueles que escolhem viver uma religiosidade fantasiosa e não tem o menor compromisso com a espiritualidade. Eles ouvem tudo que lhe é dito e aceitam sem questionamento. Eles se emocionam com isso, com essa religiosidade. Se emocionam com as mensagens que são transmitidas a eles dentro desse sistema religioso. Independente de se é verdade ou não, para ele tudo aquilo é verdade, tudo aquilo é Deus falando. Cada um tem o seu Deus, né? O Deus futebol, o Deus prostituição, o Deus drogas, bebidas, né? O Deus desses ritos religiosos, essas mentiradas todas. Ou seja, esse Deus é o anticristo. Mas voltando para Cristo, né, meu irmão, minha irmã? Muita gente gosta dessa frase, volte para Cristo, aceita Cristo, não sabe nem o que está falando. Tem uns que querem ameaçar. Olha, está chegando a hora de Cristo aí. Aceita Cristo antes que... Com ameaça. Ninguém aceita Cristo por ameaça. Muita gente fala, aceito Cristo, achando que porque falou que aceitou Cristo, aceitou, realmente. Tem gente que se tiver, pode até assinar um papel, eu aceito Cristo aqui, vou registrar no cartório que eu registrei. Ou então tem gente que vai para uma instituição, toma um banho lá de uma água meio não muito limpa, né, cheia de cloro e outras coisas mais, e aceita tudo que mandarem fazer para dizer que aceitou Cristo, quando na verdade
A única coisa que emociona essas pessoas são vãs promessas. Promete isso, promete aquilo outro, e diz tudo que é o Espírito Santo. Se eles examinassem as Escrituras, eles iam encontrar uma parte lá que fala dos falsos profetas, que diz aquilo que Deus não mandou dizer. Mas veio Jesus, né? Esta pessoa, enquanto carne, era uma pessoa que andava entre os mortais e pregava uma mensagem maravilhosa. Se quando você lê essa mensagem, aquilo que te emociona, aquilo que mexe com você, aquilo que você acha lindo, como é linda essa mensagem, é isso. Então você tem esse chamado espiritual. Ninguém vai te chamar para uma igreja, ninguém vai te chamar para um sistema religioso, ninguém vai te chamar para a idolatria do futebol, seja lá do que for. Vai te chamar, o que vai te chamar é a mensagem de Jesus. Isso é o que vai te chamar. Mas a mensagem de Jesus é muito pouco conhecida, meu irmão, minha irmã. Porque as igrejas, a católica deturpa a mensagem. As evangélicas, nossa, elas brincam de deturpar a mensagem. Eles têm um evangelho completamente diferente. Até o pessoal que faz aquelas que chamam de macumba, né? Eles falam lá que o nome que eles têm lá é só um nome diferente para o povo da Bíblia, e que a Bíblia está lá também. Quer dizer, gostam da misturada para poder ficar naquele negócio ali. É que nem essa moda agora, o pessoal que gosta de funk, aí cria um funk evangélico para ficar no funk. O pessoal que gosta de pagode, cria um pagode evangélico para ficar no pagode. Meu irmão, minha irmã, como tem gente se enganando. Como tem gente que não é digno do céu e nunca vai entrar nele, porque o seu coração está numa idolatria diferente. E estão se entregando a uma liderança de igreja, a uma liderança mundial, a uma liderança política e tantas outras coisas. As pessoas vão se entregando e vivendo apaixonadamente esse tipo de coisa. Nós somos carne, né, meus irmãos, minhas irmãs? Eventualmente a carne tenta falar um pouco mais alto, mas o bom mesmo é que a gente consiga viver uma espiritualidade boa, como Jesus ensinou. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu gostaria muito de falar contigo a respeito das coisas de Jesus. Eu sei que se eu começar a falar aqui só sobre Jesus, os vídeos vão ter pouca visualização, porque não são muitas as pessoas que querem saber do Jesus verdadeiro, do espiritual, daquele que pregou um reino do céu espiritual, um desprendimento das coisas carnais, um desprendimento desses valores carnais, né? Mas que ensinou que não se pode servir a dois senhores, não dá para estar lá e cá. Como, por exemplo, o pessoal da congregação, eles estão no mundo dos negócios e querem dizer que segunda, terça e quinta, sei lá, quarta e sábado, ou um dia na semana, eles estão no mundo espiritual. Isso é uma mentira. E se por aí sair falando paz de Deus, paz de Deus, paz de Deus, vão estar no mundo espiritual, isso é outra mentira. Ou se estiver botando o terninho e gravata e lá tocar, estou servindo a Deus, isso é uma mentira. Mas cada um escolha a sua vida. Nós estamos chegando em tempos complicados, né? Mas
Isso para nós que estávamos vivendo um tempo de paz. Estava tudo bem. Todo mundo indo para suas igrejinhas. Todo mundo indo e vindo aqui no Brasil. Porque em outros países aí a coisa estava feia, mas o que importa os outros, né, meus irmãos? Que nada, se está bem para nós, está tudo bem. O que importa se lá no Haiti a coisa está feia, né? Se lá nos países, no continente africano a coisa lá está feia ali, né? Estão matando, estuprando, roubando. Não, se está bom para nós, glória a Deus, o Senhor está abençoando nós. E esquecendo, né? Deus vira as costas para a África, Deus vira as costas para a China. Não, o chinês é diferente. Deus vira as costas para eles. Só olha para nós. Ah, o povo do Brasil abençoado, a CCB está aqui. Quanta ilusão, quanta mentira. Mas, meu irmão, minha irmã, como eu estava dizendo, eu gostaria de poder falar mais sobre Jesus com vocês. Gostaria que as pessoas entrassem no canal e discutissem mais coisas a respeito de Jesus. Gostaria de ser convidado assim para uma live para falar sobre Jesus. Mas não sobre falar sobre o Jesus evangélico que as igrejas evangélicas criaram, ou a Igreja Católica criou, né? Nada sobre isso, mas falar sobre o Jesus espiritual, aquele que, através da sua mensagem, iluminou a nossa mente, aquele que foi luz para nós, aquele que, com a sua mensagem, ele foi uma porta para que nós pudéssemos acessar o mundo espiritual. Disso eu gostaria de falar, meu irmão, minha irmã. Gostaria de comentários a respeito disso. Gostaria de comentar com meus irmãos, para que nós pudéssemos ficar na nossa vida vivendo em espírito e verdade, desprendido das coisas carnais, fazendo o que tem que fazer, cada um fazendo o seu trabalho, cuidando dos seus afazeres, mas não com coração nisso, fazendo de forma decente, ordeira, mas não colocando toda a sua vida, toda a sua energia nessas coisas e vivendo espiritualmente. Pronto. Porque aquele que decide viver espiritualmente, ele tem um acesso imediato com o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a agir na vida dele, em pequenas coisas. É disso que nós temos que falar, meu irmão, minha irmã. É como o Espírito Santo move coisas assim na nossa frente, grandes coisas, pequenas coisas, grandes detalhes, pequenos detalhes, mas está ali, ó, norteando a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu senti de gravar esse vídeo assim, é mais uma conversa com meu irmão, com a minha irmã, né? E vamos deixar que o Espírito Santo nos guie nesse mundo maravilhoso que é estar nos céus espiritual. Fiquem todos na paz do nosso Pai. Amém.